Uma das coisas que eu li no site do senhor, uma matéria, o senhor diz ali com muita ênfase que a teologia da libertação morreu. Mas eu acho que não morreu, não. Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para nós melhor. Morreu como produção teológica. Como produção teológica, o que quer dizer isso? Olha, quando eu estava no seminário, todo ano tinha um grande livro de Leonardo Boff e, na época, os mais novos não sabem o que é isso, um LP de Roberto Carlos. Então, o Roberto Carlos lançava um disco novo e Leonardo Boff colocava no mercado um livro novo. Não é? Hoje, a teologia de libertação como assim, produção que cria, ela esgotou-se. Hoje a gente tem os filhos e os netos da teologia de libertação, esse discurso de ecologia, de gênero, né? São as consequências daninhas dessa questão. Então, a teologia de libertação, aquela pujança de criatividade, realmente passou. Não só eu digo isso, muitos outros dizem. Não, mas nós ainda estamos vendo muitos efeitos ainda. Os efeitos. Como é que o senhor... muita gente pergunta assim, o que é a teologia da libertação? Quais são as suas consequências negativas? Como é que o senhor responderia essa pergunta? Bom, a teologia da libertação foi uma tentativa de pensar a fé cristã, né, a partir... para responder à realidade de pobreza crônica, de dependência que os países do terceiro mundo tinham de modo muito forte nos anos 60, 70 e ainda têm. Então, muitos teólogos preocupados, querendo dar uma resposta cristã para essa situação, infelizmente entraram por um caminho que é errado. Usaram o marxismo como filosofia para iluminar a fé, para iluminar a teologia. Ao invés de Cristo ler todas as coisas, interpretar todas as coisas a partir de Cristo, interpretou-se Cristo a partir dos princípios marxistas. Bento XVI disse isso. Agora, aos bispos do Brasil, não é? A um dos grupos de bispos, nós tivemos visita ao Papa, todos os bispos do Brasil é por grupo, por regional, um regional lá do norte. Ele disse isso claramente, sempre foi a crítica que a igreja fez, a teologia de libertação. A teologia de libertação tinha uma coisa positiva, era o desejo de dar uma resposta a essas questões sociais, uma resposta cristã. Mas errou o caminho. Errou o caminho, errou o método, errou o caminho e as consequências foram ruins. Eu não sou, de modo nenhum, favorável à teologia de libertação. Eu acho que a doutrina social da igreja responde de modo muito melhor e mais equilibrado aos grandes desafios que a gente tem nessa questão da justiça social, do ordenamento, a construção de uma sociedade, de um sistema econômico mais justo, mais fraterno, mais solidário. Agora, a doutrina social da igreja não permeou ainda a mentalidade do povo. Né? Não, nem do clero, ela ainda é muito desconhecida por nós, é muito desconhecida, e, no entanto, é de uma riqueza muito grande. Nós precisamos estudar mais, aprofundar mais, levar mais a sério a doutrina social da igreja. Perfeito. Ricardo, vamos lá. É justamente isso que eles querem saber também, porque a crítica do Papa Bento XVI é justamente a respeito da questão do método dedutivo, método indutivo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que quer dizer, então, os efeitos desse questionamento através do método. Eu explico. Nenhuma teologia pode ser feita sem uma filosofia. Você não vai entender, se você não faz filosofia ou teologia, não vai entender isso que eu estou dizendo. Mas é importante ter essa informação. Toda teologia, ela supõe, eu consciente ou não, eu uso... Uma hermenêutica, seria a hermenêutica? É como se... para cultivar a terra eu tenho que ter um instrumento, uma enxada. A enxada com a qual eu faço teologia é a filosofia. Eu tenho que ter um instrumental. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu digo assim, que na Eucaristia o pão se torna corpo de Cristo, isso se chama transubstanciação. Está no catecismo. Isso está cheio de filosofia. A palavra substância, eu estou usando a ideia de substância que Aristóteles e São Tomás de Aquino usavam. Veja, estou usando aí a ideia de essência, quando eu digo que em Deus há uma só natureza, uma só essência e três pessoas. Estou usando uma linguagem filosófica na teologia. Quando eu digo que o homem é um ser racional, que o homem é uma união substancial de corpo e alma, eu estou usando uma linguagem filosófica, não tem jeito. A questão é, essa filosofia que eu pego, ela é compatível com o cristianismo? Se não for compatível, dá para eu torná-la compatível? Ou ela é radicalmente incompatível? O marxismo é radicalmente incompatível,
porque o marxismo é ateu, radicalmente ateu. Ah, mas poderia ser cristão. Não, se for cristão, não é mais marxismo. Deixou de ser. A ideia fundamental do marxismo é a contradição, a realidade todinha é uma luta. E essa luta, que é a realidade todinha, ela permeia as classes sociais. Então, para Marx, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor, pelo oprimido. Então, isso aí é incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo, a superação da opressão se dá na conversão, no amor, não na destruição. Então, por exemplo, pegue um livro de um teólogo da libertação, ele vai falar muito mais do Êxodo do Antigo Testamento do que da Páscoa de Cristo, que é o novo Êxodo. Ora, a Páscoa do Antigo Testamento, aquele Êxodo, era uma figura, uma preparação para a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de Cristo que não passa. É a Páscoa de Cristo que nos liberta. O povo de Israel era escravo, como Cristo estava na condição de servo, de humilhação. O povo de Israel entrou no Mar Vermelho, Deus abriu o mar, soprando o vento siroco. Jesus entrou no Mar Vermelho da morte. Veja, Deus sopra o vento do Espírito e abre o mar, e o povo de Israel passa. Deus sopra o vento do Espírito no mar da morte e abre no sábado santo aquele mar, e no domingo da ressurreição Jesus sai do outro lado, como Israel sai livre. Então, mas a Páscoa dos judeus era uma figura, era uma preparação para a Páscoa de Cristo. A teologia da libertação fica só lá no Antigo Testamento, não sai dali. Ora, nós somos cristãos. É o Novo Testamento, é a nova aliança que é definitiva. A antiga é só figura, é só preparação. Então, Henrique, há uma hermenêutica, quer dizer, uma interpretação que é colocada de cabeça para baixo. Sim. Dom Henrique, essa linha toda, esse uso do marxismo para interpretar a teologia, que dá aí a teologia da libertação, tem algo a ver lá com a mentalidade do Rudolf Bultmann, dessa teologia liberal, que daqui a pouco agora as pessoas começam a dizer que Jesus Cristo não fez milagre, não houve ressurreição, não houve, Jesus não multiplicou os pães, não foi milagre a multiplicação dos pães. Não, aí já é outra doença. É doença também, mas já é outra. É outra? Na verdade, tem que dizer que a teologia de libertação não é tão latino-americana como pretende, porque Marx não é latino-americano, e outros pressupostos... Aqui serviu de laboratório. Né? Isso, mas é um pensamento europeu. É um pensamento europeu. Aqui, o que o senhor está colocando são outras coisas, né? É o pensamento imanentista, liberal, europeu. O que é isso? O que é imanentismo? É o seguinte, só é real o que é desse mundo, da imanência, daqui. Qualquer coisa que apele para a transcendência é falsificada. Então, Jesus não multiplicou o pão, não. Ali ele mandou o pessoal repartir, juntar o que tinha, e o milagre foi a partilha. Isso não é verdade, Jesus fez um milagre. Jesus não caminhou sobre as águas, caminhou sim. Não nasceu da Virgem, nasceu. Não ressuscitou corporalmente, ressuscitou. Então, veja, são preconceitos. Mas são heresias terríveis essas, não são? Fruto de uma mentalidade, repito, imanentista. Hoje, graças a Deus, isso começa a ser superado. E uma grande figura que tem ajudado muito nisso chama-se Bento XVI. Esse livro, Jesus de Nazaré, é exatamente o Papa procurando mostrar como se pode ler a Escritura de um modo saboroso. Como se pode ler a Escritura respeitando, né, o método exegético, respeitando a ciência bíblica, mas sem essas aberrações desse imanentismo. Vocês imaginem, né, diz assim, não, Jesus não ressuscitou corporalmente, de modo nenhum. Eu não preciso, para crer em Jesus, que ele ressuscite corporalmente. Pois eu preciso. Se Jesus não ressuscitou corporalmente, eu não seria cristão. Se um dia encontrarem o corpo de Nossa Senhora, eu deixo de ser cristão. Mas o senhor é bispo, mas não sou besta? Não. Veja bem, a nossa fé diz de modo infalível que Maria está no céu em corpo e alma. O corpo dela não pode ser encontrado na terra. Como Jesus ressuscitou corporalmente. Não, Jesus está vivo no meu coração. Ah, então, peraí. Então, não é Jesus que me ressuscita. Eu ressuscito o finado. Jesus é o finado e está vivo porque eu o mantenho vivo na minha mente? Mas então eu sou um bobo. Viva São Paulo, que diz claramente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou,
nós somos uns coitados. Eu não sou cristão porque Jesus fazia milagre. Não sou cristão por isso. Eu não sou cristão porque Jesus falava bonito. Confúcio também falou bonito. Buda falou bonito. Martin Luther King falou bonito. Gandhi falou bonito. Eu sou cristão porque Jesus é Deus. É Deus. Fez-se homem e venceu a morte. E vencendo a morte, eu vou viver nele. Eu sou cristão, na verdade, por isso, porque eu não quero ficar morto. Eu não aceito ficar morto. Eu quero a vida. E minha vida é Jesus. Fora disso, não tem outra. Por isso eu sou cristão. O resto é consequência. É isso aí. É correto, então, quando se refere à teologia da libertação, que ela deixa o dado revelado de lado, bispo? Não, a teologia da libertação não deixa o dado revelado. Ela manipula o dado revelado em favor de uma leitura acentuadamente sociológica e usando o marxismo. É isso aí. Um padre perguntando para o senhor o seguinte: como a igreja pode enfrentar o ceticismo da sociedade de hoje? Como apresentar a fé a uma sociedade tão secular? Se a gente amar Nosso Senhor de verdade, se a gente experimentá-lo, se a gente não for marqueteiro ou propagandista dele, mas quando a gente falar dele, os nossos olhos brilharem, quando a gente falar dele, as pessoas virem que a gente experimentou Jesus, a gente encontrou o caminho certo. A igreja é uma comunidade de testemunhas, não de propagandistas. Um padre, um leigo, um religioso deve ser alguém encantado por Jesus, deve dizer assim: é o que eu vi, é o que eu ouvi, aquilo que São João diz na sua primeira carta, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos do verbo da vida. Aí, padre, é ler a Bíblia todo dia, mas ler de modo saboroso, é dobrar o joelho diante do Nosso Senhor no sacrário, ou diante do crucifixo, ficar olhando e dizer: mas como o Senhor é bonito, como o Senhor é lindo. É pegar a imitação de Cristo, aquele livrinho que o pessoal diz que não presta, e ler todo dia, entende? Aí é se encantar com Jesus, é ver Jesus no pobre, no doente, naquela criancinha que vem dar um abraço em você, naquela velhinha que vem lhe pedir a bênção. Não puxe a mão não, porque a mão não é sua, é de Cristo. Ela vem beijar, não é a sua mão, é a de Cristo. Aí sim, a gente está no caminho certo, porque o que o mundo espera da gente é isso, é a nossa identidade. O mundo quer que eu seja um bispo. O jovem não quer que eu, bispo, dê uma de jovem. Eu vou ser ridículo. Eles querem só que eu seja um bispo sério, que os ame, que fale de Jesus para eles, que mostre o caminho de Cristo para eles. Aí eles vão dizer, esse é um bispo de verdade, isso é um padre de verdade, isso é um cristão de verdade. Pode até não me seguir, mas vão me respeitar. Me faz lembrar aquele acontecimento do Curadars, quando o Curadars foi nomeado padre para Ars, né? E aí, não sabia onde é que ficava o lugarejo chamado Ars, encontrou o menino e pediu para o menino: menino, me mostra o caminho de Ars, depois eu vou te mostrar o caminho do céu.